Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Esse dia hoje é um culto tão gostoso, né? Tão assim forte a presença do Senhor conosco. Eu estava pensando, né? Hoje foi um dia tão assim, um culto em contínuo. Desde que nós acordamos, nós tivemos o nosso momento devocional, nossa leitura juntos. E foi um momento hoje tão assim, especial, um tempo, talvez por ser domingo, um tempo maior de oração. Né? E todo o dia foi assim, tudo que fizemos foi assim, uma oferta ao Senhor, um almoço especial para os nossos filhos, né? Para a nossa netinha. E aquilo foi um serviço a Deus, de verdade, fiz de todo o coração, como para o Senhor, à tarde. Vim para aqui, é como se não tivesse havido nenhum rompimento, sabe? Foi um acordar e um chegar aqui no ápice, no clímax de adoração e de presença de Deus. E eu desejo de coração que o Senhor fale aos nossos corações hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 31, do 31 ao 34. Vamos ler? Isso é Jesus falando, tá? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Hoje à noite nós vamos falar sobre esse Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Jesus, o título que Jesus mais gostava de se apresentar para aquele povo que ele estava, era Filho do Homem. Você sabe, o Evangelho de Mateus está riquíssimo de o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, mas os 4 evangelhos você vai ver Jesus se referindo a si mesmo como o Filho do Homem. Aí eu estava pesquisando e vi que o Filho do Homem aparece nos evangelhos 80 vezes. O Filho do Homem, e é ele falando de si mesmo. Jesus, o Filho do Homem. É interessante, né, que Jesus é o próprio Deus encarnado. É o Deus que se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas esse Deus encarnado, ele se apresenta como Filho do Homem. Ele bem que poderia chegar aqui na Terra superior a todo mundo. Claro, ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Foi ele quem fez o universo, foi Jesus. Está escrito que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Tem um outro versículo que diz que ele é o Criador do universo. Aliás, nós lemos no Salmo 100, no início da celebração, que ele diz assim, nós somos dele, ele nos fez, e não nós nos fizemos, uma outra tradução. Ele nos fez. Então, nós somos criação de Deus. Todo o universo é criação de Jesus. E bem que ele poderia chegar superior a tudo, porque ele é o Deus, é ele que sustenta tudo. Mas não, gente, não. Jesus, ele se esvazia. Deus, ele se torna um feto, no ventre de uma mulher. Ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, e aos 30 anos, os evangelhos dizem que cerca de 30 anos de idade Jesus tinha quando começou o ministério. Ele se apresenta como o Filho do Homem. Que coisa linda, né? Ele se apresentou ao mundo como o perfeito ser humano. Aquilo que não foi conseguido em Adão,
o primeiro ser humano que habitou na terra. Jesus, como o segundo Adão, veio mostrar o que é ser um ser humano perfeito, um homem segundo Deus. Interessante que ele, podendo chegar aqui com essa atitude superior, claro, gente, era Jesus, era Deus. Mas qual foi a atitude dele? Não sei se você conhece essa passagem, mas vamos ver em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11. Olha qual foi a atitude de Jesus. Paulo falando assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos ver qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, Jesus era Deus, e ele não se apegou a isso, mas como Deus se esvaziou até a forma humana, e como homem, ele se esvaziou, tornando-se obediente a Deus até uma morte de cruz. É interessante, somente um parêntese, que Jesus, que tem todos os títulos do universo perfeitos, mas nós, seres humanos, quantas vezes nos apegamos a títulos, né? A títulos, a cargos, né? Como nos queremos nos considerar importantes, né? Eu vou me apresentar, boa noite. Eu sou a doutora Fernanda, mas pode me chamar pelo primeiro nome, né? Doutora. É assim que, infelizmente, eu sou e nós somos apegados a títulos, cargos, posições, mas vamos fechar esse parêntese que a gente vai falar é de Jesus. E Jesus, gente, interessante que ele poderia ter todos os títulos mais perfeitos do mundo, mas, gente, se vocês, agora que eu estava relendo os evangelhos novamente, mais uma vez esse ano, e vendo como foi relatada a história dele. E era assim: e Jesus foi para Galileia, e Jesus tocou no homem e disse, e Jesus andou por todos os vales e cidades pregando, e Jesus, gente, não era... E o soberano, poderoso, majestoso, criador de todo o universo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não seria mais ou menos assim quando a gente fosse falar dele? Mas não, é assim, Jesus fez isso, e Jesus fez aquilo. Era Jesus, 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 simplesmente Jesus, o Filho do homem. Esse Deus que encarnou para viver no nosso meio, para viver a nossa vida. E é sobre esse homem que eu quero falar essa noite. Esse homem, Jesus, ele era manso. Deus, manso. Esse homem, Jesus, era humilde. Você já imaginou Deus humilde? Porque Jesus é Deus. Vamos ler. Eu sei que vocês conhecem, mas nós vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Coloca aí. Olha o que Jesus, o Filho do Homem, disse. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo, Jesus é leve. Jesus é leve. Outra coisa, Jesus era muito simples, gente. Ele era uma pessoa que não se destacava numa multidão.
A ponto de, um dia, quando os gregos estavam lá, ouviram falar dele, e chegaram e pediram aos discípulos dele: queríamos ver Jesus. Se ele fosse um homem que se destacasse, não precisava dizer isso. Inclusive Judas, né, no dia na noite da traição, ele teve que identificar, dizer assim: aquele que eu beijar é ele. Porque ele não se destacava, ele estava fora dos padrões mundanos de beleza. Ele não era um homem bonito, segundo os padrões mundanos. Pelo contrário, está escrito em Isaías que ele não tinha beleza, que ele não tinha aparência, que olhando nós para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse. Ele era extremamente simples. Ele era assustadoramente simples para ser Deus. Ele um dia, eu anotei aqui em Mateus, no capítulo 21, versículo 5, ele era tão simples. Olha uma profecia acerca dele que se cumpriu. Mateus 21, 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, ele entra na cidade de Jerusalém, aclamado, montado num jumentinho, mostrando a sua humildade, mostrando a sua simplicidade. Olha ainda que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 3. Olha o que Paulo escreve. Mas receio, 2 Coríntios 11, 3, e o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É porque essa outra, eu queria uma outra versão, mas eu leio, não precisa colocar. É 2 Coríntios 11, 3, é na revista atualizada, na ARA. Ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Outra coisa, Jesus, o Filho do homem, ele era íntimo das pessoas, gente. Era um Deus que queria intimidade. Uma certa vez, quando uma mulher tocou nele, aquela mulher do fluxo de sangue, e Jesus se volta para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Filha, olha o termo que ele usou para aquela mulher. Eu raramente chamo Eide de Eide. Eide, eu chamo de filha. Você chama ela de filha. Filha. É um termo tão íntimo. E Jesus usou esse termo para falar com aquela mulher. Filha. Você vê a intimidade, o desejo de intimidade que ele deseja ter conosco. Outra coisa, ele ficava hospedado na casa de amigos. A gente bem conhece os evangelhos. Quando Jesus ia em Betânia, ele costumava ficar hospedado na casa de Lázaro, Maria e Marta. Jesus era totalmente acessível. Ele é o Filho do homem, totalmente acessível. Não tinha protocolos para chegar até ele. Até as crianças, né? As crianças queriam ficar no colo dele e ele dizia, queriam tirar as crianças. E ele, não, deixe as crianças virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Um cego, um mendigo lá gritando: Jesus, filho de Davi, meu povo, cala a boca. Jesus para e diz: traga ele aqui. Um mendigo. Um mendigo. Ele era totalmente acessível às pessoas. Outra coisa, Jesus, o Filho do homem, ele se deixava tocar. Era possível tocar nele. A passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 39. Lucas 7, 36 a 39. Pode botar a NVI mesmo, tá?
Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Vamos lá. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus, é só até o 39, Jesus se deixava tocar. Ele se deixava tocar. Ele, olha, beijar seus pés, tocar nele. Que privilégio daquela mulher, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Além de se deixar tocar, Jesus também, o Filho do Homem, ele tocava nas pessoas. Tem várias passagens, mas vamos ler em Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3. Mateus 8, 2 e 3. Tem várias passagens que Jesus toca as pessoas. Olha, um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus fez o quê, gente? Estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Ele se deixava tocar e ele também tocava. Por isso, você não precisa ter medo de Deus. Tem pessoas que acham que se aproximar de Deus vai ser uma experiência terrível, que Deus vai consumir porque somos pecadores, porque somos maus. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Aproximar-se dele é a solução para a nossa vida, é dele que nós todos precisamos. Jesus é o próprio Deus. Olhar, como é que eu posso ter uma imagem de Deus? Olhando para Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é a imagem perfeita de Deus, é a imagem visível do Deus invisível. Ele não é diferente do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um único Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus Pai, é ver o Espírito Santo, é ver esse Deus trino. Por isso não tem porquê, conhecendo Jesus, o Filho do Homem, ter medo de se aproximar dele, achar que ele vai condenar, que vai consumir, que vai, como diz Hebreus, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas Jesus quer que você se aproxime, como fez tanta gente. E quantos aqui já se aproximaram de Deus? Quantos aqui já tiveram uma experiência de intimidade com Jesus, uma experiência próxima de Jesus? Olha, Jesus é bom. Não precisa ter medo. Jesus é bom. Aliás, é uma frase que talvez vocês até cansem. Às vezes, em mensagem de WhatsApp, eu quase sempre termino com: Deus é bom. Gente, isso é maravilhoso. Deus é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é bom. Deus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. E ele, Jesus, quando ele encarnou, ele se tornou em tudo semelhante a nós. Aqui, se ele tivesse sentado, ele teria que ser identificado por alguém, apontado: é aquele ali de camisa azul celestial, que ele devia estar de azul, né? Porque ele se tornou em tudo semelhante a nós, gente. E por que ele fez isso? Eu vou deixar que a própria palavra responda por quê. Nós vamos ler uma porção agora, tá? De Hebreus, capítulo 2.
Hebreus 2, 9 a 18. Coloca, por favor. Nós vamos ler essa passagem lindíssima de Hebreus. Olha o que diz. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Gente, ele foi feito por um pouco, por pouco tempo, menor do que os anjos. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Jesus veio experimentar a morte por nós. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, olha, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, gente, olha que coisa mais linda. Vamos ler juntos? Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele se tornou tão semelhante a nós, porque nós nos olhamos hoje aqui e nós nos chamamos de irmãos. Não é verdade? Minha irmã em Cristo, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo. Jesus nos chama de irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, leia comigo, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. Jesus experimentou a nossa condição humana em tudo, em tudo. Ele experimentou a nossa vida, ele experimentou as nossas fraquezas, ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus sofreu rejeição. Você pode achar que aqui você foi a pessoa mais rejeitada de Feira de Santana, mas a Bíblia diz que Jesus foi o homem mais rejeitado que existiu no mundo, que era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele sabe o que é sofrimento. Diz também que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por isso, por ter experimentado a nossa condição, a gente nunca pode dizer para Jesus: Jesus, o Senhor não sabe o que é isso. Eu estou vivendo uma coisa que o Senhor não sabe o que é. Ele sabe o que é, sim. Ele experimentou por você, porque Ele te ama e Ele quer te ajudar. Jesus quer te ajudar. Ele diz assim em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Olha que coisa linda essa palavra. Aliás, Hebreus é todo belíssimo, né? Sobre a pessoa de Jesus. Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, vamos ler juntos, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E o 16, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ao invés de se afastar de Deus, olha o que diz no versículo 16, é para se aproximar do trono da graça. Está passando dificuldade, se aproxime do trono da graça, porque Ele vai te ajudar. Está passando por tentação, caiu em pecado, não se afaste de Deus com medo não, pelo contrário, se aproxime com toda a confiança, para receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor concede graça para você passar por isso, suportar isso, vencer isso. A graça de Deus faz isso por nós, queridos. Seja o que for que você esteja passando. Pode ser simplesmente um pedacinho de dedo que você perdeu, e que você precisa de graça para viver. Hoje é que dia? 16? Amanhã, 17, completam 90 dias, 3 meses. Ainda está aqui. Eu falei ontem que a unha está crescendo. A minha preocupação é que eu vou perder o desconto da manicure. Se continuar crescendo, perdi. Mas cresceu pela metade, então ainda tenho 5%, né, de desconto. Mas até para isso, é preciso graça. Deus concede graça, seja o que for que você estiver passando. Pense aí. Talvez hoje você esteja vivendo numa boa, né? Um momento de bonança, mas talvez esteja passando por uma dificuldade, uma provação, uma tribulação, uma enfermidade, uma dor, uma perda. O Senhor concede graça a você, seja o que for que você esteja passando. Gente, é tão interessante, né? É um pedacinho do dedo. E no início, foi a mão toda afetada, né? Sem poder nem movimentar os outros dedos. E da dor contínua que tinha até hoje. até hoje. Está melhor. Olha, eu já faço assim, ó, gente, ok. Ai, não encosta não. E eu pensando, engraçado, gente, foi só a ponta do dedo, como eu estou falando, mas como isso, comecei a reparar nas pessoas que perderam um membro. Aí eu vi um que perdeu a perna, vi um homem sem perna, vi um outro sem dedo, eu olhando, aí eu pensando assim, Deus concede graça para suportar, seja qual for a perda, se é um pedacinho de dedo, se é uma perna completa, Deus concede graça para suportar. Quanto maior a provação, maior a graça. Pense, a graça está disponível para nós. Você não pode deixar de acessá-la. Eu me lembro que eu gosto, as coisas para falar assim em público, né? Mas eu seco, eu faço minha escova, todos os dias eu seco o meu cabelo. E no dia que eu cheguei do hospital em casa, e agora? Não tenho como secar o cabelo. Aí eu pensei, talvez Jesus queira que fique desarrumada mesmo e feia. Mas isso foi um momento assim rápido, gente. Quando veio assim, dentro de mim, peça ajuda. Aí, Senhor, me ajude. Aí peguei o secador, coloquei aqui entre esses 2 dedos. E até hoje estou assim, secando meu cabelo, para ter a habilidade que eu tenho de secar, segurando. Aí eu pensei assim, poxa, Ele concede graça, Ele ajuda, é só pedir. Aqui, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus sabe o que você passa. Jesus compreende você. Jesus se importa com você. Jesus te ama. Para você que ainda não acessou essa graça, essa noite é a noite de encontrar esse Jesus, esse Filho do homem, esse irmão
novo, quer se tornar seu irmão, seu amigo, seu ajudador. É isso que Jesus é, íntimo de você. Sabe o que ele disse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele disse? Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer fazer, como eu chamo, de filha. Ele chegar, filho, com total intimidade, porque ele te ama, ele te conhece. Ele quer que você também o ame e o conheça. Vamos ficar em pé. Porque essa noite é uma noite de encontrar Jesus. Engraçado que no Antigo Testamento, Moisés, quando teve um encontro com Deus no deserto, como é que foi? Quem já leu? Lá no Monte Sinai, aquele espetáculo que o povo diz assim, fale Deus com você e não conosco, com medo de ser destruído. Em Hebreus 12, 21... Uau, você foi no Monte Sinai ou no Monte... Olha o que diz Hebreus 11, 21 a 24. Olha, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês, nós não chegamos nesse monte. Onde é que nós chegamos essa noite? Chegaram ao... Vamos ler juntos? Ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, leia comigo, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós chegamos a Jesus. Essa noite é noite de se achegar a Ele, de chegar ao trono da graça. Fecha seus olhos, vamos cantar essa música. Canta de todo o coração, se aproxime dEle. Ele deseja essa noite, sabe o quê? Tocar em você e deixar que você toque nele. Tocar em Jesus e ser tocado por Ele. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Eu não mereço, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Eu não mereço, eu não mereço sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho
está aqui agora. Feche seus olhos. Olha, aqui uma assembleia de irmãos e seu irmão mais velho. Eu não sei quantos tiveram o privilégio de ter um filho mais velho que protege. De um irmão mais velho que protege. O seu irmão mais velho, que talvez você nunca teve, está aqui do seu lado agora. Seu irmão mais velho, ele te chama de irmão, de irmão. Ele se tornou semelhante a você, para que você não tivesse medo de se aproximar dele. Ele está totalmente acessível essa noite. E eu quero orar. Nós vamos orar, todos aqui, por aqueles que querem receber o toque de Jesus, como ele tocou muitas pessoas quando ele esteve aqui na terra. Ele tocou. E eu quero orar por você que deseja esta noite receber o toque de Jesus. Venha aqui na frente. Venham todos. E você que deseja tocar em Jesus, não é simplesmente ou somente ter o toque dele, mas se você deseja tocar nele essa noite, venha aqui para frente. Venham todos. Ele deseja isso. Ele deseja essa intimidade com você. Ele quer que você se aproxime com confiança. Se aproxime com confiança, porque essa noite é a noite de encontrá-lo, é a noite de tocá-lo. Não perca esta oportunidade, como aquela mulher que não perdeu a oportunidade, mesmo rejeitada por todos. Ela entrou naquela sala e tocou nos pés dele e derramou lágrimas nos seus pés, enxugou os seus pés com seus cabelos. E aquele leproso também não perdeu a oportunidade. Ele era leproso. Ele disse: Jesus nunca vai encostar em mim. Eu sou imundo. Como é que ele vai se aproximar de uma pessoa imunda como eu? Mesmo que você essa noite esteja se sentindo imundo ou imunda, venha para Jesus te tocar, como tocou naquele leproso e disse: eu quero, seja purificado, seja purificado. Amado Jesus, conversa com ele que está aí do seu lado. Sinta a mão dele sobre o seu ombro. Sinta, abrace Jesus, ele está perto. Ouça o que ele tem a te dizer. Ouça o que ele está falando ao seu ouvido. Sussurra alguma coisa para ele. Diga para ele: Jesus, eu te amo. Jesus, receba a minha vida. Jesus, entre no meu coração. Jesus, perdoe os meus pecados. Jesus, eu me sinto imunda, eu me sinto imundo. Purifica-me essa noite. Sussurra no ouvido dele a sua necessidade, porque ele toca em você, ele abraça você, ele recebe você, ele ama você. E a partir de hoje, você vai andar com esse irmão mais velho, com intimidade com esse Deus, Filho do homem, que se tornou semelhante a você para te ajudar. Para te ajudar, querido Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. Que faríamos sem o Senhor? Que seria de nós se não fosse esse amor? Estaríamos todos perdidos. Eu estaria perdida, Jesus, se não fosses quem és. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor está perto. Obrigada porque o Senhor não é um Deus distante. Obrigada porque o Senhor não é um Deus que veio para condenar, mas para salvar, mas para perdoar.
Obrigada, Jesus. Faz com que todos esses corações que estão aqui na frente se abram em confiança no Senhor e se aproximem do Senhor para encontrar graça no momento da necessidade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos cantar, vamos terminar essa noite adorando a Jesus. te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia! Levanta as mãos. Levanta as mãos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Aleluia.